Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um De Frente com a Vida. Hoje o nosso tema é profundo e provocador. Feridas infantis e a sua criança interior. Hoje vamos falar sobre feridas emocionais que carregamos da infância e como o contato com a nossa criança interior pode nos ajudar a ressignificá-las e a viver de forma mais leve. É interessante, tem uma autora aqui da psicologia da disciplina positiva, né, a Jenny Nelson, que ela tem uma frase que é clássica, né? A infância é o chão onde você vai pisar a vida toda. Né? E eu acho que pensar na nossa criança interior é isso, é entender que a nossa criança vai estar com a gente a vida toda. E aí se a gente vai lá nos estágios de desenvolvimento, é muito isso. Então, até os 7 anos, todas as experiências vão compondo o caráter, a maneira como vai entendendo o mundo. Depois daquilo ali, a gente já tem a gente já tem uma base, é aquela base que vai ditar, né, as nossas próximas experiências, sabe? A gente nasce uma folha em branco. Uhum. Mas né? De acordo com a vivência familiar, a gente vai aprendendo. Né? E daí vai criando nosso jeito de ser, o nosso jeito de reagir, as nossas feridas. Né? Acho que antes de ser alguma coisa, a gente é primeiro o que as pessoas falam que a gente é, né? Sim. A gente não sabe nada, né? A gente não escolhe nenhum nome, né? Não! Já vem nesse mundo com o nome escolhido, com as roupas escolhidas. E a gente vai vivendo ali, né? Todo mundo escolhendo e todo mundo falando, tem que ser assim, tem que ser assado. Né? Você falou das roupas escolhidas, né? Eu lembro que lá em casa até grandão, até a gente grandão, a minha mãe que decidia qual era a roupa que a gente ia vestir todos os dias. Tomava banho, a roupa tava lá na cama. Mãe, que roupa que eu posso vestir? Até grande, eu tô falando de mim grandona e dos meninos também, assim, né? E aí eu vejo o duelo, porque fica, nossa, eu sei que é certo? Não. E aí quando eu vejo, assim, eu tô em duelo com a Beatriz, que ela não quer mais nada que tem no guarda-roupa dela. Nada. E aí quando eu vejo minha filha, mas esse aqui, aí eu volto pro meu lugar. Não, mas ela tem o direito de decidir o que ela quer vestir. Claro que dentro de um limite, né? Assim, não é que a gente vai deixar a criança ir lá e, nossa, agora eu vou andar desse jeito, não é isso. Não, você vai entendendo, você vai aplicando, né, o que é adequado, o que não é adequado. Mas a cor, o estilo, a criança pode decidir, né? Mas o quanto é sério, porque pensa, você é até grandona. A minha mãe decidia que eu ia vestir. Com quantos anos eu aprendi a comprar minha roupa? Pois é, então. A saber qual era a roupa que eu gosto. E às vezes a gente não sabe, né? Tem muita coisa que é escolhido pela gente. E a gente tomando posse do que a gente é, do que a gente gosta. É um trabalho e que a gente também precisa aprender isso, né? Essa autonomia precisa ser aprendida também pra gente se valorizar. Né? Olha, né? Que daí vem os elogios, né? Não é elogio a palavra que eu quero, amiga. Reforçador. O reforçador. Dentro de casa mesmo, né? Dentro de casa mesmo. Quando a criança começa a escrever, né? Tudo vai ter os reforçadores. E dependendo da forma que vem, pode ser positivo e pode ser negativo. Sim, e esses reforçadores vão construindo quem a gente é. E aí, às vezes, você tá aí na vida com 42 anos como eu, é uma situação completamente diferente, mas sei lá, alguém veio e falou, nossa, isso aqui não tá certo. E aí eu fui reagir de uma maneira desproporcional, sofri, chorei, né, me recolhi, sei lá, obriguei, esbravejei, vai saber, cada um com a sua reação. E aí depois, por que eu reagi assim? Nem era pra isso tudo. Tá, o agora, o aqui agora não era não, mas você não reagiu do aqui agora. Ai, gente, eu lembrei de uma cena muito ridícula. Minha. Conte-nos tudo. Uma vez eu queria mudar meu guarda-roupa do meu quarto. Eu queria mudar o jeito do quarto, só que tem um guarda-roupa embutido. Daí meu marido, não dá pra mudar. E eu falei, dá, eu vou chamar o marceneiro e vai dar pra mudar. Daí chegou o marceneiro e o marceneiro falou, não dá. Mas você quer. Aí eu dei um piti. Meu marido ficou olhando, o marceneiro foi embora ali. O que foi aquilo? Você não é assim?
Eu dei permissão para minha criança ficar irritada e eu quis ficar irritada e dar piti. Porque minha criança apareceu e eu permiti ela vir. Porque eu não sou pitizenta, eu entendo, né? Eu sou adulta, eu entendo que o guarda-roupa não dava. Mas eu queria ver o profissional, né? Óbvio. Né? Mas eu falei assim, gente, que ridículo. Aí agora vira e mexe, ele disse, será que não é tua criança, não? Eu falei, não é minha criança. Não é minha criança, não, agora é adulta mesmo. E como é que a gente vai saber, né? Que hora que é o nosso adulto e que hora que é a nossa criança? Então, eu sempre falo assim, condiz esse comportamento com a sua idade? Condiz, né? Porque geralmente não condiz, gente. Quando a gente tá dando birra, fazendo bico, não é comportamento de adulto. Fazer bico, ficar em silêncio, né? Tem gente que fica em silêncio lá, assim, vou me vingar. Não é comportamento de adulto. O adulto, ele senta, ele conversa. E resolve a situação, né? Eu acho que é olhando por esse olhar assim, de que se faz... Porque a gente vê, né? A gente vê no outro, quando o outro tá tendo assim, nossa, que comportamento é aquele? Por que a gente não pode ver na gente? Né? Então, a gente é olhar e se questionar. Esse comportamento aqui, essa reação faz sentido para isso? Né? Não tem outro jeito de resolver isso? Porque provavelmente a gente dava os piti lá, né? Mas só que lá pode dar os piti, né? Sim, enquanto criança a gente pode fazer o que a gente quiser, né? É a máxima, né? Criança faz o que quer, adulta faz o que é preciso. Faz o que é preciso, né? A gente pode estar por dentro descabelando, arrancando a calça, pisando em cima, dentro da gente, mas fora você tem que raciocinar o que você vai fazer de forma, não é que é assertivo pro outro, não, de forma correta para ter um resultado bom para você. Né? Porque se eu arrancar minha calça e pisar em cima, não vai resolver o problema. Né? Então eu tenho que respirar e ver assim, o que eu vou fazer agora? E se dá o direito de saber que aquilo lá mexeu, que aquilo lá foi uma situação difícil, que você quer brigar, que você quer xingar, mas não é isso. E que às vezes até o que você quer fazer, você tá querendo resolver uma coisa que não é de agora. É de lá sei quantos milhões de anos que você passou, né? E a nossa criança sempre surge quando ela remonta uma situação. Né? A criança ultrapassa o nosso adulto aqui quando ela revive uma situação, né? E aí, às vezes, eu falo, do jeito que falo com os pacientes, eu falo para mim, nossa, o que essa criança está precisando agora? O que essa criança está precisando agora, né? Igual a gente faz com criança mesmo, ou pelo menos deveria fazer. A criança deu lá uma birra danada, né? É claro que você conteve a birra, depois você tem que saber o que essa criança está precisando. Nossa, ela está precisando de dormir, ela está precisando de comer, a frustração foi maior do que ela tinha capacidade para tolerar, né? Aquele não, enfim. E a gente não vai tentando entender para parar, para que não dê uma birra de novo, ou toda vez você vai sair, você vai deixar o menino lá e dar birra no mercado, você não vai tentando entender o que tá levando aquilo ali para ir contendo, para evitar. Acho que é o mesmo com a gente. Pelo menos devia ser assim, né? Pelo menos devia ser assim, só que tem adultos que estão na criança, né? E daí vai ensinar tudo errado para criança, né? Tipo, engole o choro, fica quieto, não fala isso, cala a boca. Você não sabe o que você está fazendo. E não precisa ser nesse tom e dessa forma. Porque a criança geralmente não sabe o que ela está fazendo, não, gente. Dependendo da atitude, do comportamento. Só que tem que ser ensinado e tem que ser explicado. Né? Não é o não pelo não. Né? Às vezes Léo fala, nossa, Deus me livre, falta de paciência pra você explicando. Mas eu explico um monte de vezes, não, por isso. Aí pergunta de novo, não, por isso. Mamãe, mas não, por isso. Por isso. Ah, né? O Felipe é mais birrentão. A Beatriz é aquela que se fecha. O Felipe, eles bravejam, sabe? Fala, meu filho tem todo o direito. Então você vai lá pro seu quarto, né? Aquela hora que você acalmar, a gente vem e conversa. Aí ele pega e fala, eu já acalmei. Não, você não acalmou, porque você ainda tá gritando. E aí eu vou dizendo pra ele, não, você ainda não acalmou, porque você ainda tá gritando. Na hora que você parar de gritar, a gente conversa. E aí o dizer isso é diferente de dizer engole o choro. Totalmente diferente. Dá vontade, gente. De verdade, de coração, dá vontade de... Para de gritar. Eu sou sua mãe, eu tô mandando. Por quê? Porque eu sou sua mãe e eu que mando. Mas não é esse o caminho. Porque assim, vai tirando, né, a autonomia da criança. Então, se você explicar, ela vai entender, né? É tão bonitinho que eles falam. É por isso, né?
Por isso e isso. Não é que eles estão querendo fazer de outro jeito, mas eles conseguem ir Contextualizando a situação devagarzinho, dentro do ritmo deles, né? Criança é bom demais. É uma delícia. E a gente precisa aprender com a nossa criança, né? Assim, e às vezes a gente precisa falar com a nossa criança, igual eu tô falando aqui que falam com o Felipe, mas por quê? Né? Ontem fui no mercado com ele depois de jiu-jitsu, era para comprar uma fruta. Mas eu quero isso aqui. Aí tudo que ele viu, ele falou, não vou comprar, mas não vou comprar. Até coisa que não era dele assim, sabe? Ele queria comprar sabão, tudo que ele passou, todas as prateleiras ele queria comprar. Não vou, por quê? Porque a gente veio comprar só isso. Aí passei a banana e a pera no caixa e aquele tanto de balinha, né? Nossa, essa daqui eu gosto, mas esse aqui eu gosto, mas a gente não vai levar. Mas por que eu não posso comer um doce agora? Porque hoje é terça-feira, a gente não come doce na terça-feira, só no final de semana. Mas por quê? Eu falei, porque estraga o dente. Mas eu quero. Eu falei, mas hoje não pode. Outro dia, aí a moça do caixa ficou assim, me olhando assim, né? E eu explicando pacientemente, por fora, tá, gente? Pacientemente por fora. Por dentro, eu já falei, não vou comprar, pronto, acabou. Eu falei que eu não vou comprar. Né? Mas às vezes a gente precisa falar com a nossa criança dessa maneira. Mas por quê? Por que eu não posso fazer isso agora? Porque não é legal, Camila. Porque você tem que esperar a hora certa, Camila. Porque hoje não é dia, Camila. Você tem que se conversar com você, questionar ali, conversar com você mesmo. Não é doideira isso não, gente. É falar assim, sério, você precisa disso tudo? É isso tudo que você quer? Por causa disso, faz sentido? Né? A gente precisa se questionar. Você vai brigar por conta disso? Você vai ficar emburrada mesmo por conta disso aqui que aconteceu, Camila? Por favor, Camila, por favor, né, Camila? Eu falo aqui na minha cabeça, meu diálogo interno aqui, assim. Eu tava vergonha, pelo amor de Deus. Bruma, hoje eu não queria levantar de jeito nenhum. Gente, hoje eu não queria levantar. Aí o relógio despertou, eu fiquei deitada. Falei, se eu falar que eu dormi de novo, todo mundo perdeu a hora, porque eu perdi o sono, né? Porque eu sou o despertador da casa, né? Aí eu falei assim, tá, mas você não faz só o que você quer, né, gata? Aí eu levantei, gente, e fiz tudo que eu tinha pra fazer até agora. Mas não queria de jeito nenhum, Isabel do céu, eu não queria levantar. Sim, e às vezes a gente acorda assim, né? Não querendo fazer as coisas mais, né? A obrigação nos chama. Sim, aí eu tenho que saber o que a minha criança estava necessitando. Né? Às vezes a minha criança estava necessitando de mais colo, de mais pausa, né? De menos estímulos. Então, assim, a gente tem que saber o que a nossa criança interna ali, a criança interior, ela tá ali, gente, o tempo todo. Ela tá aqui. A Camila criança vai acompanhar a Camila adulta pelo resto da vida. E ela vai me dar pistas do que tá bacana e do que não tá bacana para mim. Né? Do que eu estou fazendo, que é coerente e o que não é coerente. E essa coerência, esses comportamentos vêm do que a gente viveu, do impacto das relações, do impacto das situações. A gente vai trazer isso, né, para a vida da gente adulta. Que é o que a gente chama de feridas infantis. Que são as feridas infantis que a gente, às vezes, tem adulto ainda. As nossas feridas infantis, né? A teoria coloca que são 5 tipos de feridas infantis diferentes, né? Que é a de rejeição, de abandono, de humilhação, de injustiça e de traição. Então, as nossas vivências vão pendendo para um lado ou dois desse aí, que vão sedimentando a maneira como a gente vai enxergando o mundo, né? Como é que a gente vai enxergando a vida, como é que a gente vai se percebendo. Então, é sempre importante também a gente saber quais são as feridas infantis que eu carrego. Porque elas vão estar diretamente relacionadas com o meu comportamento para a vida aqui, ó. E aí, quando eu entendo isso, eu tenho caminhos mais assertivos para ir lá e contornar. E essas feridas, elas se caracterizam pela idade que você tá. Dependendo da idade, vai ser a rejeição. A gente tem todas as feridas, né, dentro da gente. Só que tem aquela que foi mais impactante. Então, teve uma fase na minha vida, né, isso é da gestação até 7 anos.
Tem uma fase ali que foi mais impactante. É ali que eu vou ficar mais fixado. Então, dependendo da idade, vai ser uma dessas daí, né? E aí é interessante a gente buscar isso para se conhecer, porque a gente vai se conhecendo e vai saber, nossa, eu fiz isso porque, ó lá, eu tenho necessidade de dependência emocional. Por quê? Porque eu me senti abandonada ali atrás. Né? E aí, qual que é o remédio para eu não ficar na ferida de abandono? Não me abandonar. E alguém que carrega a ferida de abandono é uma pessoa que o tempo todo tem medo de ser abandonada. Então, ela está o tempo todo atendendo o outro, agradando o outro para não ser abandonada. Portanto, ela se abandona. Se abandona e quer que o outro salve, né? Quer que o outro cuida. Que o outro faça aquilo que lá na infância, né, em uma determinada fase da minha vida, não aconteceu. E quando você dá a sua vida para o outro cuidar, você está correndo um risco muito grande, né? Porque se a gente não está cuidando bem, por que o outro vai cuidar? nem a gente tá cuidando, né? Pois é, como que o outro vai cuidar da sua vida? Né? É muito sério isso, a gente tem que cuidar da vida da gente. E lembrar que sempre é da gente, né? Ah, essa situação tá ruim, tá. Qual a sua responsabilidade nisso? Eu tenho raiva disso, tá, gente? Mas é por aí. Se tua vida tá ruim, a responsabilidade é sua. É algum comportamento seu que você precisa mudar para sair dessa situação. Né? Então tem que olhar. Né? O tempo inteiro a gente tem que estar se olhando, se cuidando, observando as coisas que às vezes a gente não gosta. Ah, eu não gosto do meu sentimento desse meu negócio de me sentir inferior, então, né? De me sentir menos. Então, eu tenho que cuidar disso. Por que eu me sinto menos? Eu sou realmente menos? Então, você tem que ir trabalhando, só que não dá para trabalhar, né? Tem certas coisas que não dá pra gente ir trabalhando sozinho. Não. A gente tem que ter a ajuda de alguém. Tem. Eu acho que encarar isso assim, e aí não é assim, militando pela terapia, não. Porque às vezes você pode estar num grupo, né, num curso, num workshop, numa mentoria, num livro, mas desde que você mergulhe naquele conteúdo ali e se permita se perceber, sabe? Porque o conhecimento, ele é poder. Né? Sim, ele é poder. É claro que a ignorância é uma bênção, mas conhecimento é poder. Né? Então, a hora que eu vou sabendo mais de mim, eu vou entendendo melhor como é que eu me comporto e como que eu posso fazer diferente. Porque são coisas assim, que a gente tava falando, nossa, então tá, ferida de rejeição isso, ferida de abandono é aquilo. Dá aquele bug na cabeça, né? Nossa, o que eu tenho? Não sei. Você vai ter que investigar a sua história. Você vai ter que saber em que momento da sua vida você se sentiu dessa maneira. Você vai ter que olhar mesmo para o seu retrovisor aqui e saber o que ficou lá atrás. E é isso, assim, é a metáfora mesmo. De eu olho para o retrovisor para ver o que ficou lá atrás, mas o retrovisor eu tô vendo o que ficou atrás, mas eu tenho que estar olhando o quê? Para frente. Para frente. É para frente. É no que eu dou conta de fazer diferente. E não no que ficou para trás. O que ficou para trás, ficou para trás. Ressignificar é isso. Ressignificar é isso. Não olhar o caminho que eu percorri aqui, mas decidir qual caminho que eu vou percorrer aqui na frente. Eu tava lá andando descalço na pedrinha, então eu vou andar descalço, sem ser na pedrinha, pode ser, né? Então você, o tempo inteiro a gente se olhando e se cuidando. Pra ir mudando a rota, né? E há que se compreender também que essas feridas, elas não são intencionais. Assim, cada indivíduo é único, a gente sempre fala isso. E às vezes, um jeito um tom de voz, uma cor, né, uma palavra, eu posso interpretar ela de N maneiras. E às vezes é o jeito que a criança interpretou também, que trouxe a marca nela. Não necessariamente que aquilo ali foi muito impactante. Toda vez que a gente fala de trauma, a pessoa fica pensando que tem que ter sido algo grandioso. Não, gente, não é. Trauma é aquilo que aconteceu de uma maneira rápida demais, sem aviso e me pegou sem recurso.
Então, você veio e gritou comigo aqui, eu não esperava, estava concentrada fazendo a minha tarefa de casa ali, ó. Meu coração disparou, levei um susto, minha cabeça foi para outro lugar, pronto, você me traumatizou. Uhum. Por exemplo, a ferida da rejeição geralmente é na gestação, né? Se a mãe tá ali, morrendo de medo de perder essa criança, porque já perdeu o anterior. Então, ela tá a gravidez inteira tensa, morrendo de medo daquele filho não ser, né, não vir. A criança que tá lá, que não tem estrutura, ela pode sentir aquele medo como rejeição. Uhum. E não era rejeição. Era amor demais. Era amor demais, entendeu? Então, até ver isso para você, é tudo pai e mãe. Não, às vezes é a gente mesmo que faz a leitura ali, pequenininho, porque a gente não tem estrutura na nossa cabeça. Às vezes a gente enxergou de forma errada, né? A percepção não foi uma percepção tranquila, né? Tanto é que nem lá em casa são 6 filhos. O sistema familiar era o mesmo para todos, só que cada um tem uma ferida num lugar. Cada um teve uma percepção no lugar. Uns conseguiram ter resiliência e sair disso, outros não conseguiram ter resiliência para sair disso. Né? Então, é nesse sentido. Por isso que é importante a gente se olhar, se observar, para a gente criar resiliência, porque a resiliência ela pode ser criada. Você não precisa ficar parado na dor, né? Tem criança, famílias que param na dor, vamos supor, perde o pai ou perde a mãe, para ali naquela dor na vida. Fica com dependência emocional por causa dessa perda, principalmente se foi na infância, né? De 4 a 6 anos, a criança, ela não tem entendimento do que é a morte. Então, ela sente como o quê? Como abandono. E não é um abandono, né? Porque, assim, a pessoa não quis abandonar, ela morreu, né? Então, tudo isso vai criar as feridas. Então, não é porque é um trauma, né? Assim, alguém te fez mal, não é isso. O trauma não é isso. O trauma é lá, como que eu fui pego naquela situação, né? Como que eu lidei com aquela situação, como que eu senti, né? Teve um impacto ali, claro que tem, né? Principalmente uma morte, né? De um pai, de uma mãe. E fica ali, se você ficar naquela dor, você vai crescer um adulto, mas que vai estar sempre buscando esse pai em algum lugar, essa mãe em algum lugar. E não é raro, mas acontece com frequência. Né? E eu tô procurando no outro aquilo que lá atrás devia ter ficado lá atrás, né? A gente tem que ter esse diálogo com essa criança e saber mesmo, mas o que você está precisando? É disso que você precisa? Né? Acho que nos nossos comportamentos compulsivos, eles falam muito disso, né? Seja a compulsão alimentar, ou por compra, ou por jogo, ele também está calando uma falta. Uma falta. Vícios, está calando uma falta. Né? Você está querendo tampar um buraco que não é por aí, né? Não é comendo, não é bebendo, não é usando droga que você vai tampar. É olhando para ele. Que quando a gente... E muitas pessoas têm medo de olhar, né? Só que já tá ali, gente, já tá em você. Não, se a gente olha e vê a verdade, porque às vezes a gente fica na mentira, né? Tentando inventar outras coisas na cabeça e não olha para o que realmente tem que olhar. E eu realmente meu pai me abandonou, porque tem abandonos mesmo, né? Não só de morte, né? Tá, mas o que eu vou fazer com isso? Né? O abandono fala sobre ele, não fala sobre você. Né? Sobre o comportamento dele, é comportamento dele. Você vai pegar isso e vai adoecer por causa do comportamento dele. Doeu, então vamos transformar essa dor em alguma coisa positiva pra gente. É fácil? De jeito nenhum. Não é fácil, mas é possível. Né? Tem que ter muita disposição. Tem que ter disposição de olhar pra verdade. Porque você já tá vivendo na dor da verdade, a verdade já aconteceu. Só que a gente fica fugindo. E não adianta, né? Como o Freud dizia, vai continuar acontecendo, você vai chamar isso de destino. Vai chamar isso de destino, isso mesmo. E o destino a gente, né, pode ficar fazendo um pouquinho melhor. Até que o inconsciente se torne consciente, as coisas vão continuar acontecendo, você vai chamar isso de destino. E o nosso inconsciente, gente, é 95% só, tá? Só isso, 95%.
Nossa, por que que eu só me apaixono por fulaninho assim, assim, assado? Vai olhar lá atrás. Vai olhar lá atrás. Vai olhar lá atrás. Nossa, por que que eu só trabalho com um chefe carrasco? Vai olhar lá atrás. Né? Porque a gente aproxima de pessoas que às vezes a gente está acostumado. Sim, é o que é familiar, né? O que é familiar. Você sabe lidar com aquilo. Né? E às vezes você sabe, mas você não precisa. Porque às vezes vai ficar mais doente. É tão delicado tudo isso, né? Assim, é muito rico. Eu acho que é de uma riqueza muito grande. Mas é sentir, doído, assim, a gente pensar, né? Assim, como a gente tava pensando, personagens, né? Para cada ferida, assim. Então, quem ficou aí de abandono? A Cinderela. Nossa, Mowgli, a Cinderela ficou de rejeição, né? A Cinderela ela foi abandonada, ela foi rejeitada, ela perdeu a mãe, depois o Não pai era dela boa o morreu, suficiente, ela não era né? boa o suficiente, ela foi muito humilhada, então ela tinha que fazer aquilo ali, ela não via o valor dela, né? E aí, às vezes, a gente tá aí vivendo a vida de gata borralheira até hoje, enquanto você é uma Cinderela. Mas, né, Só que não vai ser o príncipe. diferente do conto de fada, ninguém vai vir com um sapatinho de cristal, colocar no seu pé, saber se você não, é você. É você. Alguém pode mostrar esse caminho, né? Eu tenho as pessoas que me mostraram esse caminho, mas todas são terapeutas. Não foi ninguém que mostrou Habilitados e com registro no conselho, tá, gente? Pelo amor de Deus. isso mesmo. Não foi ninguém que mostrou, né, o sapatinho para mim sendo do convívio, vamos dizer assim, né? Eu fui buscar esse sapatinho. Eu fui buscar quem podia me dar um sapatinho de cristal, né? Você foi experimentar para ver se você... Vai que você não gosta nem de cristal, né? Gosta de couro. Com certeza bem mais confortável. A gente tem que se dispor a isso de uma maneira a falar assim, nossa, o que é que eu dou conta de fazer com isso aqui? E igual você falou, é assumir a responsabilidade, porque ninguém vai assumir para mim, não. O Rei Leão, né? O Rei Leão, o que o tio dele fez com ele? Né? O tio dele foi lá, falou que ele era culpado, contou um monte de história para ele que não era real, ele acreditou naquela história e foi embora. Deixou o reino, ele era rei, ele era o próximo rei. Entendeu? Então, na dor dessa ferida, ele saiu do destino dele, que não era um destino ruim, e foi pro destino ruim. Eu lembrando lá do rato na matata lá, né? Mas ele deixa até de comer o que é próprio de um leão. Ele come larvas lá, como os outros bichinhos. Eu lembro certinho. Sim, mas olha o que é você contrariar aquilo que você nasceu para ser. Nossa, isso foi profundo, amiga. Eu não tinha nem pensado, não. Lembrei agora. O Tumba lá, como que era? O Tumba, eu esqueci o nome dos menininhos, dos dois bichinhos. Porque era uma ele podia comer eles, né? Então, ele ensinou eles. Quer dizer, então, o que foi tudo aquilo? Ele foi humilhado por esse tio, injustiçado por esse tio. E se sentiu e não conseguiu voltar. Até alguém vir mostrar para ele que ele era o rei. Que foi foi o macaco, né? E depois a leoa também, que ele conseguiu, que ele reencontrou. Mas olha tanto que é bonito assim, mas não vamos ficar no conto de fada, que nem sempre vai aparecer alguém que vai falar assim, olha, vai lá recuperar sua coroa. Né? É uma tarefa que é muito nossa. Lidar com isso, assim, sabe? Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu faço do que aconteceu comigo. Eu acho que a gente precisa repetir isso todos os dias como um mantra na cabeça, né? Isso. Nossa, eu não sou o que aconteceu, eu sou o que eu dou conta de fazer com o que aconteceu. Isso. Eu sou o que eu faço com isso. Isso é muito importante. Porque você pode fazer coisas ruins como coisas boas para você. É você, é sua vida. Não abandonar ela. Né? Porque quando se a nossa vida não tá muito boa, a gente se abandonou. Né? Deixou de cuidar dessa vida, né? Deixou de cuidar.
Foi comer larva. Pensa. Tá, como é que você pode entender que a sua criança interior está aí gritando alguma coisa, né? Primeiro, gente, escuta interna, é observar mesmo as suas emoções, seus gatilhos. Aqui que a gente falou, nossa, se eu tive uma reação muito desproporcional ao ocorrido, seja para mais ou seja para menos, é a minha criança ali que está falando de alguma coisa. Uhum. Eu acho assim que a gente tem que estar sempre se perguntando se o jeito que a gente está reagindo corresponde ao aqui e agora, né? Eu brinco assim, nós, principalmente com crianças, vamos aos fatos. Tem que ter evidência. Vamos brincar de defeito. Tem evidência de que isso aqui aconteceu? Ah, não, então não é nosso, né? Vamos nas evidências. As evidências. Então a gente tem que estar atento àquilo ali. Ai, faz sentido? Não, mas nem sei por que eu fiz isso. Pois é. Nem sei, não. Então vamos observar o que estava acontecendo naquela hora, o que eu estava precisando naquela hora, né? Outra coisa que eu adoro é a escrita terapêutica, né? Uhum. Nossa, isso é bom demais. Muito bom. Você vai escrevendo, né? O que você está sentindo. Gente, um diário Suas terapêutico suas é percepções. rico demais da conta. Suas percepções, né? Como você amanheceu o seu dia, o que aconteceu no seu dia, qual sentimento está aí. E a partir disso você vai contando o seu dia, sua história. E você vai vendo isso, como é rico, como tem crescimento. Você sai do piloto automático, né? Uhum. É, sai do piloto automático, isso mesmo. Porque você vai se observar. E a hora que você observa, você acessa memórias mesmo, né? Sim. Você vai, nossa, olha, isso aqui me lembrou aquele dia, isso aqui foi assim, tá. Você vai acessando memórias e vai construindo um outro lugar ali, né? Para existir. Outra coisa, os exercícios de visualização. Esses aqui, eu acho que esses precisam de um suporte terapêutico, mas que dá para você ir fazendo também, né? Com algum guia, assim. Mas é você se imaginando acolhendo essa criança, conversando com ela, dizendo para ela confiar que dá certo, né? Que você tem se esforçado para realizar os sonhos dela. Eu falo muito com a minha criança. Nossa, olha, eu estou me esforçando para realizar seus sonhos. Confia em você, minha pequena criança. Confia. A gente tá lutando para realizar tudo que você sonhou, porque a criança tem muitos sonhos. Uma criança tem muito sonho, né? E não tem limites, né? E a gente pode realizar isso. Claro, a gente não vai, né? Às vezes a gente quer ser piloto de avião, não vai conseguir isso, mas consegue outras coisas, né? Então, é você se olhar, se valorizar, né? A gente é filho de Deus, a gente é filho do dono. Nós não somos dono do mundo, nós somos filhos do dono. Sim, tem que assumir do que nós somos herdeiros, né? No livro Curso em Milagre fala que para Deus o único pecado que tem, que ele sofre muito, é quando a gente não se valoriza. Né? Quando a gente não se valoriza, para ele é triste demais, porque ele ama a gente muito do jeitinho que a gente é. Com todos esses defeitos que a gente tem, ele ama a gente. Né? Então, eu acho muito isso. Isso fez muito sentido, assim, né? Porque as religiões pregam muito pecado, né? Mas é um olhar muito humano que dá para Deus, né? Porque quando você vê a história de Jesus, ele não julgou ninguém, ele ficou perto das pessoas mais humildes, com mais problemas, era prostituta, né? Então, ele não ficava julgando. Aquele negócio, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso. Então é olhar para nós dessa forma. Eu tenho valor. Né? Para a sua criança saber que ela passou por coisas, mas que você não precisa manter isso na sua vida. Você pode mudar isso. E que ninguém tá aqui nessa vida, gente, a passeio. Independente do credo, se essa pessoa acredita em Deus ou não, assim, da hora que ela existiu, não, mas eu acredito que é só um fenômeno biológico. Tá, mas se você passou por isso, você foi o espermatozoide que venceu todos os outros lá, assim, na corrida para a vida, desde lá, você já tinha um propósito, você não tá aqui nesse mundo a passeio. Sim, não tá mesmo, não. Não tá, cada um nasceu com uma missão, com um propósito que é único. O meu propósito, ninguém vai realizar por mim. E é único, gente. Todo mundo tem sua função aqui, são funções importantes, independente de qual delas são.
Nós estamos aqui falando e nem sabemos como é que a Milena está gravando. Né? Nós estamos aqui confortáveis porque alguém está fazendo os outros papéis. Então, acho que a gente precisa entender essa cadeia da vida, né? Isso. Né? Que estamos interligados e precisamos um do outro. É muito maior, né? Muito maior. Muito maior, né? Se a gente abrir aqui a janela, você vai ver o céu lá. O que você vê? E além do que você não tá vendo ali físico, tem muita coisa. É muito grande. Né? E isso tudo tem dentro da gente, né? Tem todo um universo aí dentro da gente que a gente pode cuidar e colocar para fora. Né? Desde que a gente olhe pra gente e queira, né? Queiras, porque você consegue. Se você quiser, você consegue. Não dá pra ficar preso na ferida, né? Não precisa. Eu tinha um professor que, quando a pessoa respondia assim pra ele, você fez isso? A pessoa respondia, eu não consegui. Ele falou, então você não quis. Eu achava isso tão duro, assim, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não tá conseguindo. Não, se você quer, você consegue. Mas e quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás, né? A gente vai atrás mesmo. Então, é de olhar com amor mesmo para aquilo que você quer, para os seus desejos. E buscar, gente. Nós temos capacidade. Sim, até quando a gente quer, consegue. Pode ser que alguém escute e fale, nossa, mas eu quis isso aqui e não deu certo. Tá, você quis de verdade? Que força que te sabotou? A hora que você fala que você fez tudo o que era possível, analise esse tudo. Você realmente fez tudo? Sim. Ou você está dizendo que não fez, ou você está terceirizando a responsabilidade. Eu fiz isso aqui, mas aí a Isabel não fez, então por isso que não deu certo. Não, porque a hora que você colocou mais o outro, você já se isentou, né, da responsabilidade. Então, entenda que isso, assim, não é que a mentalidade do Walt Disney é muito certa. Né? Se você sonhou, né? Se você desejou, você pode realizar, né? Eu digo, outro dia eu vi um meme falando assim que o problema da nossa geração, a diferença da nossa geração para de hoje, porque a gente escutou a Lua de Cristal da Xuxa, né? Por isso que vai insistindo. Não, mas faz sentido, né? Tudo que eu quiser, eu vou lutar melhor do que eu já fiz. A gente tem que lutar, gente. Não vai cair do céu. Não vai vir o príncipe batendo sua porta. Não vem, gente, não. E até sem essa de ficar olhando para a vida do outro e pensar que a vida do outro é mais fácil do que a sua. Você está vendo o resultado do outro. Você não está vendo o caminho que ele percorreu. Às vezes ele tem mais compromisso naquilo que, né? Porque a gente tem que ter por compromisso. Tem que fazer as coisas acontecerem, para isso tem que ter uma rotina, né? Você não sabe o que o outro abriu mão para estar fazendo aquilo ali, que hora que ele levantou. Não, mas não consigo juntar dinheiro, o fulaninho consegue, tudo tão mais fácil para ele. Não, você sabe quantas coisas ele deixou de comprar para poder comprar aquilo ali que ele queria? Então, se você não fez o mesmo esforço, você não se dedicou na mesma proporção, os resultados vão ser diferentes. Mas os meus resultados, eles são consequência daquilo que eu entrei. Eu não tenho sorte, fulano passou no concurso, eu não passei. Né? Outro dia tinha eu adoro ler comentário, né? A falta de serviço. Daí a moça falou pro padre, eu vou precisar de um concurso amanhã, reza pra mim. Daí ele respondeu, assim, rezo, mas a minha reza não vai adiantar nada se você não estudou, tá? Mas eu vou rezar pra você. Agora, estuda. Porque se você não estudar, não adianta a minha reza não, porque eu não tenho esse poder que você tá achando que eu tenho. E é isso, né? Sair do pensamento mágico, né? Não é porque a mamãe te acha linda que você vai passar no concurso. Você tem que ser firme lá no propósito. Daquilo que você quer pra você, pra sua vida. Eu acho meus filhos lindos, mas eu sei que tem coisas que eles precisam muito de... Isso aqui não vai, não. Não vai, não. Nem caminho aí, não. Amo muito, acho lindo, mas eu sei que eles não são os mais inteligentes, os mais lindos desse planeta. Não.
Né? E não é maldade, né, gente? É a verdade, assim, como ela é mesmo, sabe? E as nossas crianças têm feridas, gente. E vocês vão criar filhos e vão deixar feridas nos filhos. Não tem como. É todo mundo machucado aqui nesse mundo. Né? Mas a gente pode tentar fazer um dia melhor que o outro. Sempre. Dá para ir fazendo. Né? E é todo mundo machucado porque a gente erra. Então a gente não sabe qual é o certo mesmo, não. No ensaio e erro, às vezes a gente vai errar muito. Porque cada um vai receber a informação de uma forma e às vezes vai cair num terreno pedregoso mesmo, não vai ser um terreno fértil, tá tudo bem. Então, se prepare que você vai ser pauta da terapia de alguém mesmo. E tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem jeito. Mas se esforce para fazer melhor e o melhor por você. Eu acho que a hora que eu faço melhor por mim, eu sou melhor para os meus filhos. Sim, com certeza. Os filhos agradecem. A hora que eu faço melhor por mim, eu sou melhor pelos meus pacientes. Sim, com certeza. Eu lembrei que uma vez eu peguei uma menininha, ela estava com 7 anos, ela tinha pavor de ir na escola, ela tinha muito medo de ir na escola. Daí ela veio, a gente conversou, falou, daí eu pedi para trazer fotos dela pequena, daí ela trouxe as fotos, né, os pais trouxeram as fotos dela, entrou com as fotos, daí eu falei, quem te ensinou a andar? Quem te ensinou? Porque ela tinha medo de não aprender. Né? A gente foi vendo, eu fui vendo que ela tinha medo de não conseguir aprender. Quem ensinou você a falar? E ela foi vendo que ela aprendeu vendo os outros. Ela fez, acho que, umas 4 sessões de terapia, daí ela não precisou mais, porque ela viu que a capacidade estava dentro dela, entendeu? Então ela veio com aquele medo, né? Às vezes tinha algum amiguinho que já sabia ler e ela não sabia, mas cada um no seu tempo. Então ela viu que a capacidade dela estava ali nela. Então, foi bonitinho demais, assim, que foi rápido, né? Pra você ver como a criança, ela quer ir rápido, né? A criança, ela tem a diferença dessa do adulto. A criança, ela quer rápido sair daquela situação. O adulto, às vezes, não, né? Porque já acostumou a ficar ali na dor, né? Então, foi muito bonitinho isso daí, de ver ela conseguir. E muito rápido, eu achei muito rápido. O processo com criança é rico por isso, né? Se é só com a criança e não tem um sistema ali adoecido por trás, é assim, ó. Assim. Rapidinho ela dá o passo, né? Então é isso. Pegue sua criança, cuide dela, ame ela. Diga para ela confiar que dá certo, isso, porque se você tá aqui nos ouvindo é porque você deu certo. Sim, né? Criança que não dá certo e ela ficou lá atrás, ela morreu, né? Ela não tá viva. Então você deu certo. E até o próximo De Frente com a Vida.